do primeiro amor. Não quero que me se perca. Diga o desejo de te adorar. O desejo de te adorar. Sempre erga sua voz e canta. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias pra te adorar. Teu bom perfume, primeira essência, meu jardim contigo. Senhor, e me resgata Todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim contigo. Convida ele para entrar na sua casa. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre a minha casa, Senhor. Te te adorar, quer primeira essência, meu jardim contigo, e nada, o primeiro amor, que a gente nunca esqueça desse primeiro amor. Mas glória a Deus. Bom dia! Sexta-feira, finalizando mais uma semana, né? Já estamos concluindo mais uma semaninha, graças a Deus, né? Uma semana abençoada, de muito sol, de muita chuva, de muito mover do Senhor, né? Amém. Vamos pedir direção, né? Vamos lá, vamos orar. Ah, Senhor, Tu és tão grandioso. Paizinho, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua glória, da Tua presença. Tu és tão justo, Senhor. Tu és grande. Tu és o nosso tudo. Tu és. Que nos permita, Senhor, nos permita ser Teu bom perfume. Sim, Jesus. Nos permita nunca esquecer desse primeiro amor, Jesus. De quando te encontramos, de quando te conhecemos. Sim, Jesus. Te convidamos, Senhor, a entrar na nossa casa, a entrar na nossa vida, a entrar nesse devocional, Senhor, a entrar nos nossos projetos, Senhor. Cada mulher que vai entrar aqui, que vai passar aqui, Senhor, entra no projeto, naquele projeto que está guardado, naquele projeto que está engavetado, que muitas vezes por medo, por insegurança, por falta de merecimento, está lá engavetado, Senhor, chega.
Chega nesse momento com provisão. Chega nesse momento com o conforto, mas também com um fogo que arde para fazer, Senhor. Sim, Jesus. Chega com atitude. Chega com a provisão, Senhor. Toma conta, Pai, de cada um, de cada projeto, de cada vida. Cada vida é um projeto seu, Senhor. E nós te entregamos e te dizemos que seja feita a sua vontade. Senhor, que seja feito aquilo que o Senhor tem escrito para as nossas vidas. Que a gente esqueça os nossos sonhos, Senhor, para viver os seus. Para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pois a sua vontade é melhor que a nossa. Os nossos sonhos são pequenos perto daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que a gente possa viver mais ardente. Aviva, Senhor, aviva dentro de nós essa chama que está morrendo, para que a gente nunca esqueça desse primeiro amor. Ah, Senhor, te agradecemos por tudo que tu és. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Por mais esse dia. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, bora para a palavra, dona Maiara? Bora para a palavra. Hoje nós vamos lá para Colossenses, lá no finalzinho da Bíblia. Colossenses 2. Essas cartas, né, elas foram escritas para pessoas, para povoados. Povoados, Colossenses eram um povoado, um povo, né? E Paulo, de dentro da prisão, ele escrevia cartas, né? E mandava para cada povo. E essa carta de hoje, gente, eu ando num cansaço físico, tanto que eu já tô aqui até pensando, desde cedo, assim, ó, vamos comer mais fruta vermelha, vamos fazer suco de laranja, chá de laranja, para repor essas energias, porque é um cansaço mesmo. Mas bora lá para a palavra. Paulo escrevia essas cartas e entregava dentro da necessidade do que aquele povo precisava. Tá? Então, hoje nós vamos para Colossenses 2, do 6 em diante. Liberdade e nova vida em Cristo. Tem alguma coisa ligada aí, tia, que está dando interferência? Nada. Nada, Então, só a lâmpada. Só a lâmpada. Mais nada. Bora, então a gente já sabe. Vamos lá para a palavra que tem coisas fortes por aqui hoje. Liberdade e vida nova em Cristo. É sobre isso que vamos falar hoje. Colossenses 2, capítulo 6, o versículo 6. Ele diz assim, ó, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem como filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados como Cristo, e com ele foram ressuscitados para uma nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Pati, que delícia ver você por aqui. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e das incircuncisões de sua natureza humana.
Então Deus lhe deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou pelo que não celebram certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unindo a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Você morrerá com Cristo e vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deteriorarão com o uso. Podem até parecer sábios, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Gente, essa palavra, ontem quando eu li, ela falou demais. Bom, quando que o Senhor não fala com a gente, né? Aline, bom dia. Daia, Paty, todo mundo que tá aí. Bom dia, maravilhosas. Essa palavra falou muito comigo e as meninas que estão aqui, a Paty, a Aline, elas vão saber que por muitos anos eu busquei muita dessas sabedorias, sabe? De entender esse mundo espiritual, de entender como as coisas funcionavam, de entender certas situações. E aí ontem, quando eu estava lendo, e me chamou muita atenção quando ele diz assim, ali no 8, né? Não permita que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano. E eu estava conversando com a Sofia, deixa eu pegar outra versão aqui, que eu vou conseguir falar melhor para vocês o que eu quero. Eu não sei se a minha 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinos de criaturas humanas, de espírito que dominam o universo, e não vêm de Cristo. Exatamente. E talvez a sua Bíblia, tia, ela ainda diz assim, ó, o universo ele está entre aspas, né? E quanto a gente ouve falar, né, sobre esse universo hoje em dia, né? O quanto a gente ouve falar sobre esses poderes, essas visões, essa sabedoria que muitas vezes não vem de Cristo. São tantas técnicas, são tantas práticas que você começa a buscar e por obediência, aqui no final ele diz, né? Eles vão te pedir devoção, abnegação, uma disciplina rigorosa. Muitas vezes vão trazer a palavra, vão trazer a Bíblia, sabe? Mas vão distorcer. Sim. Vão distorcer tudo aquilo para que você ande, não segundo o que Cristo está pregando, mas sobre o que a mente humana está trazendo. E a mente humana, já está escrito, né, em Apocalipse, que no final dos tempos a mente humana ela vai distorcer a palavra. E vem acontecendo muito isso em muitos lugares. Eu não quero deixar nomes aqui, mas se você parar para olhar para fora, você vai
começar a se deparar com isso a todo momento. A todo momento, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir por aqui, porque se você fizer isso, vai acontecer aquilo. É o Eu não sistema, estou né? dizendo, É o sistema. eu não estou dizendo, é o sistema te corroendo. E eu não estou dizendo, gente, que Deus não deixou tudo com uma intenção. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus criou tudo com uma intenção. Mas se a lua afeta o nosso curso de vida, se ela afeta os mares, ela deve afetar a nossa vida, porque nós somos água. Mas a gente não tem que fazer disso Uma adoração. uma adoração. Porque se a gente acreditar nisso, aquilo vai virar verdade na nossa vida. Mas a única verdade que a gente precisa olhar é para a vida de Jesus. E para o que ele pregou. E quando ele veio, ele fez meio que uma varredura nas leis de Moisés. Ele não desmereceu, ele não falou para não seguir, mas ele começou a mostrar novas leis. E ele deixou 2 leis só para a gente. Você sabe, Mayara, que quando a gente lê a palavra escravo, o que é o escravo? O que é uma pessoa sendo escrava? A gente está sempre sobre o domínio de outro. A gente sempre vai estar sobre o domínio, sobre algo que realmente, como tu disse, a gente precisa obedecer aquilo, sabe? Tu acaba sendo escravo. E aí hoje de manhã eu pensando, olha só como Jesus veio para trazer um novo, para trazer significado, ressignificar de novo a nossa vida. Porque a gente veio sobre essa escravidão. Escravidão que vem sobre na área emocional, física, espiritual. E essa semana, quando tu disse assim que quando a gente nasce uma folha em branco, sabe? E aí cada pessoa vem e acrescenta na nossa vida, sabe? E vai acrescentando, e vai acrescentando. E nesse percurso da nossa vida, a gente vai se tornando escravos. Mas de uma crença que não foi o que Jesus veio e nos disse. Ele veio para romper todas essas crenças, sabe? Ele veio para nos mostrar a verdade através da verdade que ele é. Daquilo que ele planejou para mim, para você, para nós ser livres de todas essas condenações. Mas aí tem uma palavra que eu não sei onde está, que diz, mas que nós nos torne escravo dele. Que a gente faça dele. Isso, sabe? Porque aí tu vai rompendo com costumes, com crença, daquilo que talvez alguém colocou, o pai, ou a mãe, o avô, o professor, sei lá o quê, sabe? Tu vai olhar e pensar, não é assim. E às vezes a gente se decepciona, porque pensa assim, eu acreditei tanto que era assim, sabe? Porque realmente, e aí você não porque realmente diz a palavra que diz assim, que a gente é persuadido com aquilo ali, que a gente acredita de verdade que é aquilo ali. Você vai sendo envolvido. E você se cega. Sim, porque a nossa mente, ela vai acreditando, né? Vai acreditando, e aquilo ali de tantas vezes falando, tu pensa, aí acontece algo que tu pensa, é verdade. Então a gente é um escravo totalmente cego, sabe? Exatamente. A gente se cega para aquele ensino, para aquela circunstância, desacredita às vezes em algumas coisas que a gente também é capaz de fazer, sabe? São muitas coisas. São muitas palavrinhas. Pensa, a gente começa a encher, a gente nasce vazio, beleza. E aí a gente começa a encher o nosso copinho com água de outras pessoas. E essas pessoas, elas trazem suas dores, elas trazem os seus traumas, e elas vão enchendo o teu copinho com aquilo que elas acreditam. Deixa eu contar uma história para você, para ver se faz sentido. Quando a minha filha era bem pequenininha, ela devia ter uns 2, 3 anos, eu morava num apartamento, e atrás do meu apartamento tinha um terreno
era nossa, assim, a gente tinha um terreno que saía para fora do apartamento e tinha um morro. Então, de vez em quando vinha ratinho desse morro, aqueles camundonguinhos do mato, né? E um dia tinha um rato ali no terreno e eu fechei toda a casa, porque, claro, meu desespero, né? Tem um rato lá fora, tem um rato lá fora, entrei em desespero. E o Anderson olhou para mim e ele falou assim: o medo é seu. A Sofia não vai ter esse medo. Exato. Você não vai colocar esse medo na vida dela. Chamou ela, levou ela para fora e ela corria atrás do rato. E ela ria sem acabar. Até hoje, ela tem 8 anos, ela tá quase fazendo 9. Ela não tem medo. Exato. E isso vai tudo dar tu ver. E aí era uma coisa que tu ia acrescentar na vida dela. Outra coisa que eu também posso dizer isso, assim, ó, da Alice, tá? A Alice nada igual um peixe. Ela sempre nadou. Só que um dia ela disse pra mim, ô vó, entra na piscina. Eu disse, não. Ela disse, tipo assim, tenha coragem, sabe? Vamos! Aí o que que acontece? Eu não sei nadar. E realmente, assim, eu tenho um certo, assim, de água. Mas ela não tem isso de nós. Ela entra, ela pensa, sabe? Ela vai, ela nadou. E aí a pessoa começar a dizer, meu Deus. Até um dia a Luana disse, mãe, não fica dizendo assim, ela vai se afogar. Porque ela não vai. Ela vai se virar, ela não vai, sabe? E assim, ó, ela não pegou isso. Tu já pensou que ela podia pensar assim, não, mas a minha mãe não entra, minha avó não nada, então eu também, sabe? Aí a gente vai acreditando naquilo que o outro acredita, no medo do outro, na incapacidade do outro. E na verdade essa pessoa, ela é muito capaz. Todos nós somos. Só que dentro da nossa caixinha, que a gente vai sendo acrescentado desde que a gente nasceu, vai sendo colocado coisas que a gente vai sendo incentivado e coisas que a gente vai sendo podado, né? E naquilo que você é podado, deixa eu contar um segredo para vocês que mudou a minha vida. O teu maior medo, sabe aquele teu maior medo? Aquele que assim arrepia, ele está diretamente ligado com o teu propósito de vida. Porque é o que, aonde Satanás quer que você não cresça. Bloqueio. Onde você não evolua. Escravo. É onde ele onde vai você escravizar. Como escravo. Onde você viva dizendo assim, não, mas eu não consigo. Por que que pra mim não dá certo? E aí você começa a alimentar a tua mente, porque a tua mente te escuta. Então, quando criança, quem alimentava essa tua mente eram as pessoas ao teu redor. Aí você cresce falando as mesmas coisas. Não, mas eu não consigo. Meu Deus, que burra que eu fui. Gente, eu tenho vontade de bater quando eu escuto alguém se xingando. Porque tu tá falando pra tua mente, a tua mente tá escutando e você tá alimentando. O teu copinho tá sendo cheio com o que você fala. Com aquilo que tu diz, né? E o ambiente? O que a gente fala de ambiente? Que você tá ouvindo. E aí o Senhor diz assim, tem muita gente hoje falando asneira. Tem muito crente de internet que nunca pegou a Bíblia na mão para ler. Ou que pega a Bíblia para ler como um livro. Para ler como um livro. E não com a presença do Espírito Santo. Não convida, não deixa aquilo vir para a sua vida. Porque antes de curar dos outros, você vai ter que trazer para você. Se eu contar uma coisa para vocês. Ontem, a palavra falou tanto com a gente. Assim como hoje. Todos os dias desse devocional, a gente passa horas conversando, analisando, falando, sabe, curando, trazendo o betume para nossa arca. Com certeza, o Senhor está falando com muitas pessoas através desse devocional. Mas eu te digo que nós duas estamos sendo as mais saradas. De verdade. De verdade. Porque a gente pensava em fazer o devocional. Mas desde o primeiro instante, realmente, Deus tem me curado muito. De onde eu estava sendo escrava, vamos supor. A escrava de mentalidade, escravidão de ressentimento, de falta de perdão, sabe? Então, depois, a gente fala aqui
E aquilo ali vem vindo depois, coisas assim, sabe? E aí, então, eu e a Mayara começamos a nos falar depois, e há uma grande mudança. Realmente, assim, Cristo vem e faz aquela limpeza, e a gente entende que realmente, assim, a gente está se alinhando, né? Exatamente. E não é você esquecer o que você passou, é você pegar tudo isso, como a gente falou de Paulo ontem, né? Você passou por um motivo. Se Deus te permitiu ir até lá, é porque algo você precisava entender, né? Às vezes não precisava, às vezes foi teimosia nossa. Que nem um dia eu falei sobre isso, né? E quem me conhece sabe que eu tenho um dom de libertação, assim, muito forte. Mas esse dom de libertação, ele também, Satanás vai usar essas pessoas para o sentido contrário. Então, essa curiosidade, esse ativo de, opa, será que isso funciona? Será que isso é verdade? Então, o que você me perguntar com relação às meninas que brincam sobre signos, sobre numerologia, sobre astronomia, gente, tudo isso aí eu já estudei. Tudo isso aí eu já fui atrás para saber como é que funciona, sabe? Mas nenhuma dessas coisas, nem essa área mística, nem a parte racional, como a mente funciona, toda a questão da neurociência, nada disso me libertou das minhas escravidões mentais. Como que... Nada disso me trouxe a paz que eu buscava só quando eu conheci Jesus, só no caminho de Damasco que eu encontrei Jesus. Essa paz entrou no meu coração, sabe? Eu parei de ver ele, quando eu falo assim, gente, eu parei de buscar no livro e comecei a sentir. É isso que eu sempre busquei. Eu li ali numa Bíblia ali de estudo que diz: se a mensagem não estiver ligada com a cruz, é do homem. Então não faz sentido, sabe? Eu olhei e já pensei, é verdade. Se a mensagem não for direcionada à cruz, a Jesus, é do homem. E aí a gente acaba sendo escravo do homem, né? Então, vamos lá mais um pouco para frente, vamos falar mais alguma coisa. Bora, o que tu quer trazer? Pode falar. Talvez ali, eu achei muito interessante que às vezes a gente está dentro disso, do que a gente pode ali no 16 diz, portanto que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, sabe? Então aqui a gente já está vendo que as pessoas vão usar isso assim como fazer leis. Tu pode comer isso, tu não pode comer aquilo, sabe? Também assim, isso, aí tu pensa assim, o que a Bíblia diz? Sabe? O que a Bíblia diz, assim, que pode comer, não pode comer? Jesus simplesmente diz que pode comer, né? Então, as coisas assim, que às vezes, assim, então hoje a gente está trazendo mais para esse lado, assim, do quanto a gente é preso, manipulado em leis, em ensinos, né? E a gente vai na onda, a gente acredita mesmo, sabe? Sabe o que me chama a atenção nesse 16? Ele diz, né? Não deixe que ninguém condene pelo que vocês comem ou bebem, né? Ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou o sábado. Quantas vezes a gente recrimina pessoas por vícios de comida, de bebida? Quantas vezes a gente recrimina pessoas por celebrações, né? Por aquilo que busca? E eu acho que muito além de você recriminar é você olhar para o teu interno. Porque não interessa o que a pessoa está comemorando, o que a pessoa está comendo, o que a pessoa está bebendo. O que interessa é o coração dela. E quando Jesus entra no teu coração, é muito automático certas coisas saírem da sua vida, sabe? Não que é como a história da bebida, né? Ela vai deixar de fazer sentido automaticamente. Não porque alguém te obrigou, mas porque dentro de você aquilo não vai mais fazer sentido. Sabe? Não faz consciência.
E muitas vezes, do que adianta a gente guardar o sábado inteiro, né? Que é o que ele fala aqui, né? E no domingo fazer um monte de besteira. E na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta. De que adianta você viver 40 dias no seu deserto ali? Eu vou jejuar. Não, nesse período eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Se quando passa você não lembra do Senhor. De que adianta você passar dia e noite na obra, servindo a obra do Senhor, se no dia do juízo final ele olhar para você e dizer assim, tá, mas eu não te conheço. Você nunca teve um momento comigo. Sabe, é bem... É de ficar pensando nisso, sabe? O momento que você está tirando para Deus. Ontem a gente estava conversando com a Sofia e estudando até o que a gente vai levar para os jovens hoje, conversando com ela, a gente vai falar sobre Provérbios 4, que fala sobre obedeça aos seus pais, né? A honra sobre seus pais. E aí a gente estava explicando para ela que não é ela dizer amém para tudo que a gente vai falar para ela. Exato. É ela ir buscar na Bíblia e entender se o que a gente está trazendo para ela é o que Deus quer, é o que Jesus ensinou. E se algum momento, olha o que a gente está falando para nossa filha de 8 anos, gente. Se algum momento a gente disser algo para ela que não esteja coerente com o que a Bíblia diz, ela tem toda a autoridade de fazer aquilo que está escrito na palavra. Porque os ensinamentos são do Pai, não nossos. E isso ela já tendo essa consciência do que ela pode escolher, ela pode ver o que é certo e o que não é, né, dentro daquilo que é. Assim ela vai ser na escola, assim ela vai ser com outra pessoa, sabe? Aí eu vejo assim, porque quando a gente era criança, a gente não tinha essa liberdade de escolha, os outros escolhiam pela gente. Os outros nos serviam, como tu disse, como eles achavam que tinha que ser. A gente não tinha essa mentalidade, ou essa opinião. Não tinha. E sabe que isso, assim, eu tenho meus 2 filhos, né, a Luana e o William. A Luana sempre foi nesse sentido de tu também, sabe? E quando eu tive o William, já foi totalmente diferente. Porque às vezes eu falava algo para ele e olhava para mim e dizia, tá, mas por quê? Ele queria que eu dissesse, então, tá, mas então me explica o porquê que não, o porquê que não dá, o porquê. E ali eu me deparei com o porquê que eu não tive. Com a Luana eu não tive isso. Sabe? Ela concordava, mas o William ele já tinha a opinião dele. Então, tu me diz o porquê que eu não posso fazer, tá tudo certo. Mas, assim, eu quero saber o porquê. E isso é muito interessante, sabe? A gente se colocar e perguntar, olha, o meu posicionamento é esse aqui, eu quero saber, então, por que que não dá? Tu me explica, tudo certo. Mas se eu achar que eu acredito que é assim, então eu vou, sabe? Por aquilo que eu acredito. E isso é muito interessante, porque assim vai ser com a Sophie, sabe? Ela tem a opinião dela, não é porque vai vir daquele... Não, eu acredito assim. Então me diz o teu porquê que eu tenho que acreditar nisso, sabe? Eu te respeito. Aconteceu essa semana mesmo. Não, eu te respeito, mas eu não acredito. E assim, não é, gente, só vou fazer um adendo aqui, né? Não é você dar liberdade total à criança. Não. A criança precisa de regra, a criança precisa de limite. Mas a criança também precisa de opinião. Sim. Ela tem que exercer. A minha filha é uma pessoa muito indecisa. Então, se eu não forçar ela, muitas vezes, a decidir, a tomar decisões, ela vai indo pelos outros. Então, tem momentos que a gente força ela chega a chorar, porque ela não quer tomar decisão. Mas ela precisa. Então, a Sofia, o que nós vamos comer hoje? Ela decide. Sofia, qual roupa você vai usar? Ela decide. Sabe? Dá opções, mas deixa eles decidir. Porque senão, quando crescer, não vai conseguir tomar decisão. Não. E precisa, né?
E precisa? A gente precisa ter decisões para fazer as escolhas assertivas dentro, né? Para ter escolhas. Dentro disso aqui, dentro de você dizer assim, ó, por que eu preciso fazer isso se Jesus não está me cobrando, sabe? Então, a partir dali eu vou analisando, eu vou lendo a palavra, eu vou dizendo, opa, Jesus morreu, lá no 20 ele diz, né? Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Se eu sou livre, se eu já aceitei, se eu já me batizei, se eu já sou livre, então eu não tenho por que carregar esse mundo comigo. Então, né? Nós somos livres dos espíritos maus que dominam o universo, diz aqui, né? Dominam o mundo. Exatamente. Então tá. Essas regras não passam de ensinamentos humanos. Olha só. Cuidado com aquilo que a sua mente te sabota. Muito cuidado. Ai. Vamos orar, que a gente já passou toda hora aqui hoje. Eita! Amado Deus e Pai, nos achegamos diante da presença, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus, que ela nos transforma a nossa vida, a nossa mente, Senhor. Sim. E nós declaramos hoje, Senhor Deus, que nós não queremos ser escravos, Senhor Deus, das coisas mundanas, como a Maiara sempre fala, Senhor. Mas sim, Senhor Deus, nós queremos ser escravo de Cristo. Queremos aprender contigo, Jesus. Queremos andar em linha reta, Senhor. Queremos ser mulheres sábias, mulher que edifica nosso lar, que edifica a nós mesmas, Senhor Deus. Que nós venhamos se libertar de toda a escravidão, de todo o conhecimento que antes de ti, Senhor, nós tinha, Senhor. Que nós venhamos se libertar, Senhor, e viver realmente a verdade que há em Cristo. Se nós não tiver a cruz e Cristo, não tem sentido, Jesus. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer alinhamento aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas vontades, Senhor. Assim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha também reconstruir, Senhor Deus, os nossos lares, Senhor. A nossa família, Senhor. Senhor, que a gente venha ser melhor no nosso trabalho, na nossa sociedade, Senhor. Que nós venha realmente as pessoas olhar e ver que a gente serve um Deus de sabedoria, um Deus íntegro, Senhor Deus, que Tu és, Senhor. Deus, nós queremos te honrar, Senhor Deus, na face da terra, Senhor. Então, nos capacita pelo Espírito Santo. Que não seja mais nós, mas sim Cristo vive em nós. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o dia de cada uma de nós. Abençoa cada lar, abençoa o trabalho. Que cada uma venha ter disposição para trabalhar, para fazer o que precisa fazer, Senhor. Abençoa, Pai. Essa nossa sexta-feira abençoada e linda que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Por favor. Eu estava orando aqui, mas eu vou deixar no ao vivo, né? Paty vai fazer uma cirurgia agora, não sei que horas vai ser a cirurgia, mas sabe que todo o meu coração está aí contigo. A gente vai estar orando por ti e daqui a pouco você já vai estar em casa, tá? Amém. Um beijo. Jesus. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Um beijo, minhas lindas. Amanhã a gente volta, tá? Beijo. Até amanhã.